O convidado deste Veja Entrevista é o professor de administração do INSPER, Sérgio Lazzarini, que recentemente publicou o livro Capitalismo de Laços. Inicialmente, eu queria que você explicasse para a gente o que é exatamente capitalismo de laços. Capitalismo de laços é o termo que eu estou usando para descrever essa característica do Brasil, da economia brasileira e das empresas, de estabelecerem relações, alianças, contatos. Isso pode ser tanto entre elas, dentro do setor privado, ou com o governo, né? Aí, a partir dos seus vários atores, né? Vários investidores e proprietários ligados ao governo. No seu livro você fala que entre o início das privatizações do governo FHC, a partir de 96, até 2009, o capitalismo de laços se tornou ainda mais forte no Brasil. Isso não é contraditório? Não deveria ser o contrário? É o que a gente esperava, até o que eu esperava quando comecei a fazer esse tipo de análise. A questão é o seguinte, até nos próprios eventos de privatização, o que se definiu no Brasil foi a formação de consórcios entre vários proprietários. Então, tipicamente, você tinha um grupo privado ou mais grupos privados, eventualmente se associando a uma entidade estrangeira, e aí o governo indiretamente participando, seja via o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, que aliás foi o executor das privatizações, quanto por meio dos fundos de pensão de estatais, como a Previ, Fundo de Pensão dos Funcionários do Banco do Brasil, Petros, do pessoal da Petrobras e assim por diante. Então se formaram esses consórcios, tá certo? Que na verdade acabaram criando vários laços, né, e disseminando as participações desse pessoal na economia como um todo. As transações econômicas que acontecem e que aconteceram ao longo desse período, elas estão embutidas nas relações sociais entre os empresários e políticos e etc. Por que isso acontece e se essa característica ela é mais acentuada no Brasil do que em outros países, por exemplo? Os sociólogos já há um tempo, até fazendo contraponto com os economistas, já têm colocado que o mercado, né, o próprio capitalismo, ele não é uma coisa assim, sem face, sem cara, sem vida, né? Pelo contrário, muitas das transações que ocorrem na economia, elas ocorrem a partir de contatos, a partir de pessoas que se associam, né? Então é basicamente isso. Isso não é, no fundo, uma característica única do Brasil, tá certo? Muito embora a gente tenha aqui várias discussões de sociólogos, historiadores, colocando assim, ênfase nessa questão das relações sociais no Brasil como aspecto importante. Sérgio Buarque de Holanda, Roberto da Mata, vários pensadores aí têm enfatizado isso. Não é uma coisa necessariamente do Brasil, a gente vê isso na China, a gente vê isso em outros países. Porém, se a gente for observar dados, né? No Brasil a gente vê que realmente, né, em termos de propriedade de empresas, a gente vê distintivamente realmente o pessoal bem ou bastante, né, aglomerado, participando de várias empresas, com pirâmides societárias, ou seja, eu sou dono de uma empresa que é dono de outras, aí se formam grupos econômicos, tá certo? O Brasil isso é bem distintivo. Você mencionou os consórcios que ocorreram na época das privatizações. O Brasil ele tem diversos consórcios de empresas públicas e privadas até hoje para participar de licitações, etc. Até que ponto esses consórcios, esse hábito de consórcios, ele mantém esse capitalismo de laços? Até que ponto ele é importante para isso? Estou enfatizando que isso é, na verdade, uma das bases do capitalismo de laços, uma característica fundamental no Brasil, que, na verdade, acaba criando muito dessas interligações entre esse pessoal. Então, eu e você participamos de um leilão de uma empresa, montamos o nosso consórcio, estamos juntos, né? Isso aí já cria um laço entre nós e provavelmente nós vamos participar juntos em vários outros eventos desse. Tá certo? Isso também eu enfatizo que tem os seus aspectos positivos e negativos, tá certo? Por exemplo, aspectos positivos, nós dois participamos de um consórcio de uma empresa, nós estamos na Vale, por exemplo, no grupo de proprietários da Vale, isso possibilita para a gente dividir, né, assim, nossos investimentos, o capital e bancar todos os investimentos que são necessários, né? Então tem uma diluição de risco, então são aspectos positivos. Como aspectos negativos é que à medida que a gente vai interagindo e participando sempre das empresas de repente, aí pode ter um pouco de restrição à competição, né? Por exemplo, se você abre um consórcio para uma rodovia ou para investir em estádios, né? Agora que nós vamos ter vários investimentos nessa linha, ou trem-bala, por exemplo,
E se muita gente se associa num único consórcio, se 3 competidores potenciais se associam num consórcio, são 2 a menos que poderiam estar concorrendo nesse leilão. Veja Entrevista recebeu hoje o professor de administração do INSPER, Sérgio Lazzarini, que falou sobre seu livro recém-publicado, Capitalismo de Laços.